Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos dar início, querido, nessas aulas. Eu descuidei um tiquinho aqui e já parece que são 19h05. Vamos orar e vamos dar início mais uma vez nessa 11ª aula. Vou pedir à irmã Grace que ore ao Senhor, irmão, fazendo favor. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Oh, Deus, seja louvado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, que abençoa, Senhor, nossa aula, abençoa nossa vida. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Cada vida que aqui está, meu Deus, seja abençoado pelo Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Aleluia. Vamos ler, irmãos, Romanos 10. Romanos 10, do versículo 9 ao 15. Romanos 10, de 9 a 15. E hoje nós entramos na 11ª aula. E encerramos assim a segunda parte, que é sobre evangelismo. Nós vimos já bastante sobre evangelismo. E essa aula de hoje, na verdade, é a continuação da aula passada. Romanos 10, de 9 ao 15, diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado, pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não ouviram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém, queridos? Glória a Deus. Este é um chamado, para pregar, para evangelizar, para falar de Jesus. E um texto melhor do que esse para nós encerrarmos nossa aula de evangelismo, seria quase que impossível. Vamos começar com uma atividade que você já fez na semana passada. Vamos ficar de pé nessa hora. Você vai segurar sua lista de nomes que você está orando por ela, e nós vamos interceder. Você pega lá sua lista, e vamos juntos orar a Deus, para que Deus derrame sua graça, seu poder, e liberta essas pessoas, irmãos, que você está orando por elas. Quando você pega aí, eu vou dar uma mexida nesse som aqui, para ver se melhora um pouco. Essa prática, irmão, de orar pelo nome, é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque nossa oração é ouvida, o Senhor ouve, e nós temos a certeza absoluta, que nosso Deus vai operar, vai trabalhar no coração da pessoa, e ela vai ser alcançada, amém? Fiquemos de pé. Segura teu papel na mão, em nome de Jesus, com fé. Daqui uns dias vocês vão convidar essas pessoas para a célula, e eu creio que Deus já está trabalhando lá no coração delas, para que elas possam ter um encontro com o Senhor, e nós possamos fazer uma grande colheita, colhendo almas para o reino do nosso Deus. Oremos. Obrigado, Deus, bendito é o teu nome, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, pelo privilégio da tua presença. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez nesta classe para estudar sobre evangelismo, e nós pedimos a unção do Senhor sobre a vida de cada irmão, cada irmã, para ganhar almas, Deus. Esses nomes que estão aqui nesses papéis, nós apresentamos diante de Ti pedindo um milagre. Entra com providência, repreenda, Deus, toda a fúria maligna, repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor.
que essas vidas sejam alcançadas, ó Deus, e que nós possamos ter a alegria de ver essas vidas sendo agregadas à tua casa, se tornando discípulos do Senhor e se tornando ganhadoras de almas. Deus, em nome de Jesus, sabemos que esta é a tua vontade, é o teu propósito, e nós precisamos ser instrumentos do Senhor, pregando o Evangelho. Eis-nos aqui nos dispondo, e esses nomes nós apresentamos a Ti, pedindo o milagre da salvação que só o Senhor pode fazer. Obrigado, Deus, mais uma vez, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vamos na nossa lição hoje, na nossa revista aí, número 13, lição 11, aliás, terminando a parte 3, sobre evangelismo, né? E hoje nós vamos ver, dentro da revista, você viu aí, que existe alguns métodos de evangelismo. Você não é obrigado a usar nenhum deles, mas o uso deles facilita você levar uma pessoa a Cristo. É muito complicado, né, você poder dizer que um método é melhor do que o outro. Não existe. Existe aquele método, né, que Deus quer usar, aquele que funciona, vai funcionar para determinada pessoa. Às vezes a pessoa vai a Cristo sem nenhuma estratégia, né? Às vezes numa situação difícil, mas ter métodos, ou ter, na verdade, alguns modelos para você dar o início no evangelismo é muito importante mesmo. Então vamos lá, parte 3 é uma continuação. Está dizendo na sua revista assim: explique ao novo convertido 4 pontos importantes da vida cristã. Isso é importante, irmãos, você saber explicar para a pessoa esses 4 pontos. A importância da oração, da Bíblia, da igreja e da missão. São 4 pontos que você precisa falar com o novo convertido. Se você quer que o novo convertido fique firme na presença do Senhor e que ele seja frutífero, então você tem que falar da importância da oração. O que é oração? Você sabe que a oração é um modo de nós nos relacionarmos com Deus, é através da oração. Se você não ora, se a pessoa não ora, irmãos, ela não tem relacionamento com Deus. Tem gente que acredita, né, que não precisa orar, às vezes não precisa ler a Bíblia, não precisa estudar, Deus cuida de mim. Irmão, nós não estamos falando aqui do cuidado que Deus tem, nós estamos falando da nossa vida ser uma vida frutífera com Deus. E aí você precisa da prática da oração. Não importa os modos e os modelos de orar. Estamos falando de oração pessoal, aquela oração sua e Deus, você orando e orando o tempo todo que você puder, o máximo de tempo que você puder. Eu tenho minha vida de oração e você precisa ter a sua. Não podemos ficar só com o culto, irmãos, na igreja. O culto na igreja é culto congregacional. Você precisa ter sua vida de oração, né, de falar com Deus. Então é importante você explicar para ela a importância dela falar com Deus, né, dela ter esse relacionamento com Deus. É importante falar da Bíblia, né, que é através da Bíblia que nós conhecemos Deus verdadeiramente. Então ler a Bíblia para a gente aprender sobre Deus e aprender sobre o caráter de Deus, aprender como Deus age, como Deus pensa, né, a forma de Deus agir. E é muito através da leitura da Bíblia que os irmãos vão ter discernimento, para poder discernir atitudes, ações, espíritos, para você ter discernimento. É muito importante a leitura da Bíblia. E por fim, cada um vai ter lá uma palavra correta para falar para a pessoa sobre a importância da Bíblia Sagrada. Nós, os batistas, sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e de prática. Então olha que bonito. Então você tem que saber isso tudo para você falar para a pessoa, né? Para você poder ensinar para ela que ela tem que conduzir a vida dela dentro dos princípios da palavra de Deus. Sobre a igreja, é muito importante você falar para essa pessoa sobre a igreja, porque é na igreja que ela vai ter amizade com outros irmãos, vai conhecer outros irmãos, ela vai ter comunhão, na igreja. Então não adianta você pensar que Deus age da mesma forma em todos os lugares como Ele age dentro da igreja. Deus quis assim, né? Jesus chegou a dizer, olha para Pedro, né? Ele falou: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja em todos os sentidos, tá, irmãos? No sentido local, de um ambiente, e no sentido também de congregação, de grupo, na verdade.
né? A gente precisa dessa compreensão da importância da igreja. E o outro ponto é a missão. O que é a missão aqui que nós estamos falando? É sobre a pessoa compartilhar da salvação com outras pessoas. Isto é a missão, né? É a missão da igreja, é a missão de todo crente, compartilhar da fé, né? E para isso existem as instituições missionárias, mas também a gente precisa entender que cada crente é um missionário, né? Cada crente é um pregador, e é isso nosso trabalho aqui tem sido te incentivar a compartilhar a fé, mas compartilhar de maneira metódica, porque você pode até dizer, eu compartilho, mas nós estamos entrando num outro modelo, num modelo agora de compartilhar de maneira metódica. Por isso as nossas células, eu repito, elas não podem ser células só de crente. Toda a célula da Quinta Igreja vai ser célula composta de crente e não crente, porque nós estamos estruturando a igreja para que cada célula compartilhe a fé, seja evangelística, que vai ganhar almas, que vai falar de Jesus para uma pessoa. Amém, queridos? Amém? Então eu estou vendo aí que os irmãos ainda não me deram os nomes de quem vai participar da célula, mas eu preciso ter todos eles, tá bom? Porque nós temos os nomes só de quem é aqui do curso. Mas é claro que, vamos dizer, por exemplo, a irmã Grace está fazendo lá na casa dela. Mas na casa dela tem um marido. E aí? Tudo vai entrar. Amém, queridos? Amém? Amém ou não? Está entendendo? Então isso serve para todas as células. O Johnny está na casa dele, mas tem mais gente, tem a esposa que não está aqui porque não está no quadro de composição da célula, porque não é da sala. Mas no dia que terminarmos a aula aqui, sua célula já vai bombar, sua célula já vai funcionar normal. Aí é preciso ter tudo prontinho. Então eu já pedi os irmãos para mandarem, mas tem gente que não mandou. Eu preciso que você me mande, tá? Joelma, os irmãos todos que vão fazer em casa e tem membros da igreja na sua casa, vai lá, você tem que incluir os nomes, porque eles vão participar. E além disso, aí vocês vão fazer os convites. Aí é depois dos convites, nós vamos refazer outra vez, incluindo os convidados que vocês fizerem e eles forem, né? Eu vou orar para que todos vão, né? Mas vamos dizer, se cada grupo está convidando 15, olha como é que é importante, irmãos, você que está estudando, tirar o medo, jogar fora e se tornar um líder. Vamos dizer que no grupo da Grace, tá lá, vocês têm lá uns 15 nomes, e se vocês convidarem os 15 forem? Já não cabe num lugar só, tem que dividir, ou melhor, multiplicar, né, que é o nome correto. Aí alguém aí tem que estar animado em ser líder, a Tamares, a Débora, a Esther, porque senão a gente vai barrar de uma maneira mais boba do mundo. Deus vai dar o crescimento, mas vocês não querem crescer. Porque quando você recua e diz para mim, eu não quero ser líder, mas você está estudando o curso de líder, você está dizendo que não quer ajudar o reino de Deus, porque se chegar gente na sua célula não vai ter como multiplicar, porque você está teimoso, não quer ser líder. Você quer ser o quê? Está vendo, querido? Deus está te empurrando para ser líder, para ganhar alma, para poder a igreja, o reino de Deus ser abençoado e crescer. Tá? Mas, voltando aqui, né, porque eu preciso pincelar isso para vocês, para que fique mais claro cada dia mais. Então explique para o novo convertido no evangelismo, está falando, irmãos, para você explicar o novo convertido, tá? Não é a pessoa que você vai convidar para ir lá não, aquela pessoa que você vai convidar, ela ainda não converteu, mas quando ela converte, você precisa, né, explicar para ela esses 4 pontos que são muito importantes na caminhada, tá bom? Por fim nós vamos, aliás, logo em seguida nós vamos ver o seu testemunho pessoal aí na apostila. Meu irmão e minha irmã, o seu testemunho pessoal, ele é muito importante. Nós já vimos no exemplo da mulher samaritana, que foi o testemunho dela, que ganhou todas aquelas pessoas. Não foi teologia, não foi técnica, ela simplesmente teve uma experiência com Jesus e anunciou para as pessoas na cidade o que estava acontecendo. E aquilo ali atraiu pessoas a Cristo, e aí Cristo então as alcançou. Então o seu testemunho pessoal é o grande exemplo da verdade do Evangelho. Por isso que eu te pedi para escrever, baseado naqueles pontos lá, você escrever seu testemunho, porque hoje nós vamos precisar dele aqui na sala. Viu? É o seu testemunho, se você souber falar o seu testemunho, porém, isso aqui na revista está te dando umas dicas, como é que você vai falar o seu testemunho. Você tem que falar o seu testemunho de maneira atraente,
Você não pode focar no passado de pecado. Irmão, quando você for dar o seu testemunho, não foca naquilo que você vivia fazendo de errado, não. Tem gente que foca naquilo, vivia no crime, vivia na droga, vivia na mentira, vivia no adultério, e garra naquilo, e só fala daquilo. Não, querido, aquilo ali você tem que só dar uma passada. Olha, eu vivia no pecado, e entra na sua experiência, o seu encontro com Cristo, como é que foi? Você pode até contar que você estava vivendo uma vida muito miserável, depressivo, queria se matar, não sei o quê, fala a verdade, né? E vai e diga lá, porém, você tem que partir para o foco que é falar no nível que a pessoa entenda, é claro, e falar do seu encontro com Cristo, o que Ele fez e como você está hoje. Às vezes, eu repito, a gente foca no tempo ruim, e parece que a gente está gostando, né, de dizer para os outros que a gente vivia naquela vida do pecado, e não pode. Então, quando você for falar seu testemunho, tem que ser assim, você precisa ser focado dessa maneira, contar de uma maneira atraente, lembrando de falar no nível da pessoa, irmão. Você tem que entender se aquela pessoa pode entender o que você está falando. Não existe isso de ser intelectual demais. Talvez você está falando com uma pessoa muito humilde, muito simples, e você vai falar um assunto que vai reprimir, ela vai ficar triste, ela não vai querer ouvir. Então a gente tem que ir lá no nível da pessoa, né, e transmitir para ela. Lembrando, né, que você vai falar de Cristo, daquilo que Cristo fez na sua vida, de modo, quando você contar o seu testemunho, você tem que usar aspecto da sua vida que aquela pessoa vai se identificar com o que você falar, entendeu, irmão? A pessoa está passando por crise no casamento, então, dê um testemunho da sua vida que de certa forma a pessoa vai identificar. Se você já teve uma crise e venceu, essa área que você vai falar para ela, olha, eu já tive experiência, eu já passei por um momento, e naquele momento eu tive um encontro com o Senhor e aconteceu isso e isso. Então você tem que de certa forma levar a conversa de modo que a pessoa ela vai se identificar. Para levar uma mensagem com eficácia, lembre-se da regra, não diga, pergunte. Por exemplo, aqui eu gostei desse exemplo, olha, Jesus morreu na cruz por você. Você sabe por que Ele fez isso? Olha que coisa mais simples, como é que você começa a evangelizar. Está aqui, viu, irmão, na revista. Você chama a pessoa na conversa assim, olha, está vendo? Você vai falar para ela que Cristo morreu por ela. Então, ao invés de você pregar para ela, você fala para ela, olha, está escrito aqui, ó, Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Ou, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Você sabe por que Jesus fez isso? Está vendo? Isso aí é um um modo de você falar de Jesus, sem ficar travando a pessoa, mas permitindo que ela abra a boca e fala. Aí você vai até saber o que ela sabe, você passa a saber o quanto ela conhece do sacrifício de Cristo, Jesus, e é por isso que é importante você saber também. Vocês notaram quantas vezes eu falei aqui sobre o plano de salvação? Eu falei muito, irmãos, ainda vou falar mais ainda. É importante demais você conhecer o plano de salvação, que aí na frente vai ter um desenhozinho que vai nos ajudar a lembrar. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, perfeito para se comunicar com o homem, para poder viver em comunhão com o homem. Mas o homem decidiu pecar, junto com o pecado veio a morte, né? E todos os pecados, todos então morreram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano precisa então de reverter essa situação da morte, e dessa forma veio Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e Ele deu sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio resolver o problema do pecado que o homem se meteu. Então esse é o plano de salvação, e aí agora fica a critério da pessoa agora tomar uma decisão, se ela recebe Jesus no coração e é salva, ou se ela quer continuar levando o castigo que Deus lançou sobre a humanidade lá, que o salário do pecado é a morte, ela vai morrer, vai para o inferno. Falei assim muito rapidamente e da maneira mais clara que eu pude, para você entender esses 4 pontos do plano de salvação. Deus fez um homem perfeito, não era para ter nada de errado, mas entrou o pecado, o homem então agora é condenado à morte, veio Jesus, morreu por toda a raça humana para consertar a coisa, e agora o ser humano quarto precisa só receber Cristo. E aqui nós lemos o texto, né? Se confessar os nossos pecados, com a tua boca, né, você confessa a Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Está fechado. A pessoa fizer isso, ela está salva, diz a palavra de Deus. Então eu falei muito do plano de salvação, para a gente não esquecer, viu, irmãos, que é preciso sabê-lo de cor, né? Quando as pessoas ouvem falar de Jesus, do que Ele fez, né, então elas acabam
falando aquilo que elas sabem de Cristo. Aí elas vão falar talvez da igreja lá que eles aprenderam, da idolatria, eles vão falar de um punhado de formas que a pessoa é salva. É onde você precisa saber, não para combater a pessoa com briga, mas é para colocar para ela que ela precisa aprender a forma correta, como é que alguém pode ser salvo. Isso é muito importante, tá, irmãos? É muito importante a gente ter isso na ponta da língua, tá bom? Vamos seguindo. Você vai ver nesse próximo slidezinho nosso aí, que está na lição, na página 96, como é que as pessoas se convertem, irmãos, nos países de terceiro mundo, ou seja, Brasil está incluído. Olha lá como é que as pessoas se convertem. 1,1% se converte através de programa de TV, irmãos. 1,1% de filmes, e olha que está tendo bons filmes agora, né, que pode levar as pessoas a Cristo. 1,8%, aí aumenta um pouquinho, através da Bíblia, leitura da Bíblia. Pega uma Bíblia, lê, Deus fala com elas, elas têm uma experiência com o Senhor. 1,7%, menos um pouco, é literatura, livros que a pessoa compra para ler, né, livros, revistas. Sermão, 2,8%, veja que aumenta um pouquinho. A pessoa passa, escuta uma pregação na praça, na rua, numa igreja, não importa, né? Rádio aumenta um pouquinho, 2,9%. Trabalho pessoal do pastor, 2,9%, fica mais ou menos no nível do rádio, né? E cruzada evangelística, 4,4%, já não está havendo mais cruzada evangelística. Isso aconteceu muito, ano 2000, 90, para trás, tinha grandes cruzadas evangelísticas, paravam numa cidade, num estádio, um grande pregador ia, lotava estádio, enfim, e pátios, e pessoas recebiam Cristo, era um grande número, né? 4,4%. Agora, olha lá como é que muda de uma vez. Amigos, pula para 29,9%. Amigo, amizade, está vendo seu amigo? Você tem que levar ele a Cristo. Essa estatística que fizeram, tá? E parentes, 49,7%, olha para você ver, aceitam Jesus através de parentes, parentesco, pai, mãe, irmão, primo, alguém levando a Cristo. O caso da irmã Fátima testemunhou que a Leninha levou ela a Cristo, de tanto que ela falava, né, do que Jesus estava fazendo na vida dela. E por fim, 2,9% de outros meios que não estão identificados na pesquisa que eles fizeram. O que isso deixa claro? Que o testemunho pessoal, irmão, é o que leva as pessoas a Cristo, através de amigos e de parentes, né? Então a gente precisa dar esse valor ao testemunho como um modo mais eficaz da gente ganhar alma para Jesus. Veja lá que igreja é Bíblia e sermão, olha, aliás, falei errado, Bíblia não, olha lá que sermão é 2,8%, por isso que a nossa igreja está agarrada a tempo, porque a nossa igreja foi a igreja que sempre trouxe as pessoas para aceitar Jesus dentro da igreja. Aí a pessoa escuta a pregação, o pastor chama, ela vem, só que garrou. Por que garrou? Porque não estão trazendo mais ninguém, tem muito tempo que não traz. Então a gente precisa mudar para um modo que funciona, amigos ganhando amigos, parentes ganhando parentes, né? Colega de trabalho, enfim, ganhando as pessoas. Eu não quero que os irmãos usem o poder, né, do trabalho para ganhar alma, mas irmão, você soubesse o tanto que você como patrão influencia os seus empregados, não precisa pressionar, mas se você chegar perto do seu funcionário, falar da salvação com ele, é uma autoridade falando, você é autoridade, o cara te ouve. Então se você é patrão, fala para o teu parceiro, o teu trabalhador, fala para ele da salvação, ora primeiro, mas ora muito, busca a graça de Deus, fala para aquela pessoa da vida eterna, mas dentro do plano que nós te ensinamos, suave, com amor. Você é autoridade, irmão, você já está com 50% do caminho ganho, sabia? Mas a gente perde essas oportunidades, ele vai parar para te ouvir. Você chegar lá e falar, olha, é o seguinte, eu quero, tira do teu tempo do trabalho, você é patrão, né? Você é dono da empresa, fala, ó, nós vamos parar 15 minutos dentro do nosso horário de trabalho, porque eu gostaria muito de compartilhar com você de algo que Deus fez na minha vida, tá vendo, irmão? Ele nunca vai poder te levar no ministério do trabalho e falar que você fez do teu lugar de trabalho, lugar de proselitismo, para levar alguém para a tua religião. Você vai parar e falar, eu queria muito
tirar 10 minutos do nosso horário, 15, para eu falar de algo que está explodindo dentro de mim, é o que Jesus fez no meu coração, é o teu testemunho. Você vai falar o teu testemunho, quando o teu testemunho não tem justiça, ninguém vai poder te criar casa. Agora, se você fizer culto no teu emprego, e tiver um contra lá, te levar no Ministério do Trabalho, você está roubado, porque não é para fazer culto no trabalho nenhum, né? Não pode, isso é contra a lei, as leis trabalhistas. Tá bem, querido? Então isso aí é só para te incentivar a investir no seu testemunho pessoal. Quando você fala do que acontece na sua vida, a chance de ganhar uma alma é tão grande como nós vimos ali, ó, 29,9%, 49,7% das pessoas, elas chegam a receber Cristo no coração, através de amigos e através de parentes. Características do testemunho, é muito importante você lembrar. Agora, irmão, nós estamos chegando à reta final da aula, tá? Essa aqui é a aula 11, nós vamos ter a 12, 13 e 14, então agora você vai ver que nós vamos fechar nesse assunto, para a gente poder falar de evangelismo, e aí vocês vão para a prática. Terminou a 14ª aula, naquela semana já é célula com vocês, e eu vou estar sempre junto com vocês em contato, semanal, para tirar dúvida, orientar, mas a partir daí é vocês e Deus, amém, queridos? E é o que nós queremos, amém, querido? É isso que nós queremos. Então lá, no seu testemunho, seja breve. O que é breve? Aqui está dizendo, olha bem, por volta de 5 minutos. Se você for dar seu testemunho, irmão, for longo demais, meu Deus. Vocês viram que desde a segunda aula eu estou treinando vocês pegar o microfone aqui e falar só aquelas 3 coisinhas, mas tem gente que é tentada a dar um testemunho, a contar, e crescer, mas é só para você aprender a ter limite. Então o seu testemunho não pode ser enjoado não, dá lá o seu testemunho, 5 minutos mais ou menos, e deixa Deus operar, não fica lá estendendo muito, né? Deve ser breve o seu testemunho, deve ser objetivo, deve ser simples, deve ser claro, né? Deve ser compreensível, com início, meio e fim. Você vai contar o teu testemunho, tudo é intencional, você já vai falar a tua vida para o cara, como a sua experiência, visando ele agradar daquilo, se interessar e chegar a Cristo, seja na hora ou seja no futuro. Deve ser também verdadeiro, né? Você deve colocar para a pessoa como você era antes, como foi a conversão e como você é agora, né? Minha vida era terrível, eu não prestava, vivia mal, e fala ali, lembra lá, não foque na tua vida de pecado, foca não, diga só lá que você vivia, se era isso, se era aquilo, teve um encontro com Jesus, me pregaram o evangelho, me levaram na igreja, me convidaram, Guaná Silva, né, falou, convidaram ela para ir, ela não queria ir, mas ela foi, e aí foi meu contato, né, ela disse lá que, depois ela estava numa vigília, né, criticando na mente dela, o profeta, e o profeta virou para ela e falou, você aí, ó, Deus está falando para você assim, né, é isso, mas focou rapidão ali, e depois você vai falar do encontro com Cristo, e como sua vida é agora, deve tomar mais tempo, falando, o encontro com Cristo, sua vida é agora, do que agarrar no velho homem, na velha mulher, que não é o motivo, é só para a pessoa pensar assim, opa, ela se identifica e pensa, se fez com ela, pode fazer comigo também, né? Se fez com essa pessoa, pode fazer comigo. É só para ela ver que você não é o santo que ela acha que você é. Porque quem me vê e vê você, irmãos, pensa que a gente é santo demais, você sabe disso. E é preciso saber que dentro dessa pessoa que hoje ela vê crente, santa, modelo, eu quero ser igual, viveu uma pessoa lá atrás igual ela, ou talvez pior. Por isso que é importante o passado, o contato com o Senhor, a modo que foi convertido, e entrar no que é agora, que é o que importa. E na verdade é o que você é agora que vai atrair essa pessoa, porque ela vai querer ser o que você é. Por isso eu disse, crente que só resmunga, que reclama, que só fala de política, só fala de futebol, só fala disso, só fala daquilo, e não fala da grandeza do Senhor e da bondade de Deus, ele não vai ganhar alma, porque não atrai, isso não atrai, irmão, nada disso atrai. O que atrai é quando você começa a falar da grandeza de Deus, da bondade de Deus, sabe? Eu não sei se já te aconteceu, de você estar num ambiente ligado em Deus, e você solta umas batatadas que não tem nada a ver, já aconteceu isso? Eu estava lá no pagano, não lembro onde, eu dei glória a Deus, rapaz, na hora que eu tinha que falar obrigado, falei, mas que bom, né, rapaz? Foi uma pancada, eu fiquei sem graça, depois virei para ele, aí cumprimentei e fui embora. Então quer dizer, eu quero tanto transmitir a bondade e a grandeza de Deus, que eu esqueci onde eu estava, né? Eu estava lá na loja para pagar, para sair.
Então você precisa focar nisso e entender o seguinte: é a grandeza de Deus, é a bondade de Deus, é o que Deus faz que vai atrair essa pessoa. Ela vai, eu quero ter uma vida igual essa pessoa leva, e não exatamente a tua vida pregressa, a tua vida para trás, que foi uma vida perdida. Amém, queridos? A gente fala de tudo, você já notou? Fala de todas as coisas, mas a gente às vezes não fala daquilo que é mais importante, né? Existem umas coisas, irmãos, que você tem que tomar cuidado ao testemunhar, tá? O que é? A gente tem que tomar cuidado para não criticar religiões. Quando você estiver testemunhando para alguém, não critique religiões, não critique denominações, não critique organizações, não critique pessoas, não critica nada de política, nada de futebol, nada disso. Quando você estiver compartilhando a graça do Senhor, evita esses assuntos que são críticas. Fala mesmo da bondade de Deus, do que Deus fez na sua vida, do que está fazendo na sua igreja, fala do que Deus está fazendo em algum lugar, mas não entra nessa de criticar. Isso não funciona, tá? O que a gente faz se chegar um católico para nós, ou na nossa célula, um espírita, um macumbeiro? Eu vi um vídeo recente, porém não sei se ele é atual, de um cara que entrou dentro de uma igreja católica, sem camisa. Vocês viram esse videozinho correndo por aí? Você viu? Rapaz, aquilo ali eu quis ver o final, né? O pior é que não teve nem final, né? Porque o cara continuou fazendo aquilo, né? Teve alguém que chegou a falar, né? Não sei se é a pessoa que está filmando, que ia pegar ele lá fora, tipo assim, só vou esperar ele sair lá, mas não fizeram, não deu nada, não deu em nada. Mas a minha pergunta é: o que você pode fazer se entrar uma pessoa numa situação dessa, na sua célula? O que você vai fazer, né? Se entrar uma pessoa e começar a pregar, falar, né, da sua fé, da sua religião. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, para agir sem criticar, né? De forma alguma. Nós não somos melhores do que essa pessoa em nada. A gente precisa muito da graça de Deus. Então, no seu testemunho pessoal, cuidado para não criticar, e segura com questão de religião. Eu tive uma experiência que eu vou contar para vocês. Eu já contei na igreja, mas vou contar aqui para você ver como é que você tem que buscar de Deus domínio próprio, mansidão, discernimento, graça e tudo. Quando eu estudei psicologia, nossos primeiros atendimentos é na clínica escola. A gente vai, atende a pessoa, depois faz um relatório do atendimento e nós temos supervisão. Igual vocês terão supervisão, eu vou supervisionar vocês assim. Vocês vão ter célula, nós vamos sentar e eu vou perguntar como é que foi. Não é para você falar comigo, foi tudo bom, graças a Deus. Não, é para você dar um relatório. O meu atendimento eu tinha que chegar e falar para a professora. Ela diga, como é que foi o seu relatório? Como é que foi o seu atendimento? Professora, atendi, tinha que dar nome fictício, né? Não podia dar o nome da pessoa. Eu atendi fulano, idade tal, e ela chegou com um problema tal. O que você fez, Edgar? Tudo, você vai falar tudo. Eu comecei assim, é assim que era na clínica escola, e é assim que é a supervisão. Você não vai falar todo o detalhe, mas na hora que a gente sentar para supervisionar, como é que foi sua célula? Pastor, foi tudo bem, graças a Deus, começamos no horário, todos estavam lá, ou faltou alguém, não importa, e tivemos problema com isso, com aquilo, ou não tivemos, já começamos assim, no decorrer aconteceu isso, foi uma bênção, pastor, não teve nada, graças a Deus, para a gente poder preocupar. É assim, querido, a gente precisa. Mas se teve também, pastor, teve um problema, teve um membro da célula, teve isso, teve aquilo, supervisão, para te aliviar, te conduzir, te ajudar. Eu ia lá, atendia, ia para a supervisão. Você acredita uma coisa, irmão, que eu tive alguns atendimentos lá, que eu fiz muita coisa errada, já falei para vocês, mas teve uma mulher que eu atendi até o último dia, e foi muito bom essa mulher. Essa mulher, ela tinha muito problema psicológico, muito mesmo, e tinha um ódio de igreja, irmão, mas muito grande, mas ódio mesmo, porque ela só visitava uma igreja, dessas igrejas pentecostais pequenininhas, né? Ela visitava a igreja, gostava dos hinos, gostava da igreja, mas chegou lá, o cara chamou ela num canto e profetizou para ela que ela ia morrer de câncer na boca. E ela começou a acreditar, e é onde veio o problema psicológico na vida dela. Eu até gostaria de procurar saber como é que ela está. Mas foi um atendimento tão bom, querido. E você acredita que essa mulher detonou pastor e igreja o tempo todo que eu atendi, que eu estava na clínica escola, mas ela arrebentava. E eu escutava tranquilo, nunca falei para ela que eu era pastor, nem que era de igreja. É tão gostoso você aprender a ouvir o outro, te detonar, mas você entender, eu não estou aqui para discutir com essa pessoa fé,
em religião. Aí nos finais, nos últimos atendimentos, eu não sei se Deus mostrou para ela, ou se alguém lá do atendimento, né, talvez me conhecia e falou, aquele ali é pastor, não sei. Que ela chegou para um dos últimos atendimentos, que aí também eu parei, né, a clínica escola a gente fica nela até o tempo do curso, depois já era, depois você parte. E ela sempre falava, eu tenho certeza que quando você começar a atender, você vai me abandonar, você não vai me atender mais. Aquele atendimento que deu certo foi bom, tá? Cheio de trauma. Aí, irmão, num dos últimos atendimentos, chegou perto de mim e me arrebentou, mas arrebentou pastor, arrebentou igreja. E ela chegou perto de mim e falou assim, mas aí eu não podia mentir para ela, né, claro. Ela falou assim, você é da igreja? Aí eu peguei, ri um pouquinho e falei, sou. Nossa Deus, eu estou arrebentando o tempo todo com a igreja, com o pastor. Aí eu falei assim, eu sou pastor também. Aí que ela ficou mais assustada. O que eu fiz? Falei, não, você não fez nada não. Foi bom para você abrir a boca e falar tudo que você falou? Foi, me aliviou muito. Falei, então eu estou aqui para te ajudar. Foi bom, tudo que você falou, eu ouvi, eu aprendi. Eu aprendi muita coisa que você não deve fazer mesmo, irmão, ouvindo o outro falar. Mas é para você ter uma noção de que você precisa alcançar a maturidade, de ouvir o outro falar na tua cara que aquilo que você faz não presta, e você simplesmente entender o teu lugar. O meu lugar ali não era de pastor, não era de discipulador, eu estava ali para ela ser curada de um punhado de doenças que ela tinha, e até onde eu sei, ela, para vocês terem uma ideia, a mulher tinha um filho de mais de 5 anos, que ela amamentava um menino ainda. Quem aqui aguenta amamentar um menino até 3 anos, hein? Olha lá, o ninja bateu na Thaís. Pergunta para ele se o peito é dele. É fácil, né? Querido, 5 anos o menino tinha, eu quero procurar essa mulher. Mas, irmãos, ela tinha problema demais da conta, irmãos. E eu aprendi muito com ela. E uma das coisas mais incríveis que eu aprendi é essa. Você está pronto para levar a burdoada e saber o seu lugar. Você acha que eu fiz errado de não ter? Você não pode. Não, eu não podia. Eu não era pastor, eu era psicólogo. Aprendiz ainda, né? Aprendiz de psicólogo, nem psicólogo ainda. E aí, no final, né, aí eu falava, né, como é que fala, na minha supervisora, eu falava com a minha a supervisora, falava para ela isso tudo. Ele, o que você faz, Edgar? Eu falei, eu faço o que você me ensinou, o que eu tenho que fazer? Ela, então você está indo muito bem. Ela, por incrível que pareça, essa supervisora trabalha lá no, como é que chama lá, gente? Hein? Lá na penitenciária, Anália. Só vocês encontrar a Anália aí, é ela. Ela é psicóloga da penitenciária. Então, querido, você precisa aprender a ser um cara mais cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher mais cheia do Espírito Santo de Deus, e não tomar dores que você não precisa tomar, né? Você lembra Paulo falando, eu fiz de louco para ganhar os loucos, um punhado de coisa? É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. É você entender o teu lugar e saber, quando alguém detonar sobre religião, política, igreja, organização, enfim, um punhado de coisa, peraí, qual o seu lugar? Não, eu sou um líder de célula, ou eu sou um crente, estou aqui para ganhar essa pessoa, então eu não quero combater com ela. Eu sei que se mexer no teu time, você vai ficar bravo, eu sei que você perde amizade, se você perde amizade por causa do Galo, por causa do Cruzeiro, por causa não sei o que mais, você vai ganhar alma. Se você encontrar uma pessoa detonando, você precisa ganhar essa pessoa. Então, se a gente se posicionar e pensar assim, peraí, eu estou aqui por causa dessa alma, você leva a pancada. Lembra quando o Cristo falou, se alguém bater deste lado, dá o outro? Se te chamar para andar uma milha, vai 2? Se te pedir a roupa de fora, dá tudo? É isso, querido. Então, eu escutei a mulher detonando, e um dos pontos mais difíceis do atendimento, nem foi as coisas que ela me falava, era todo atendimento mesmo, meu irmão. Ela desabafava, porque o problema dela estava numa profecia, que ela ia ter um câncer, e ela estava sentindo todos os sintomas de câncer, mas não tinha câncer. Veja como é que igreja fundo de quintal, pastor fundo de quintal, e crente hipócrita fundo de quintal pode fazer com a pessoa, irmão. Eu já falei para vocês, eu já vi casamento sendo destruído, divorciado, pessoa divorcia, porque vem um profeta e fala que você não é do Senhor. Já vi namoro sendo acabado porque o profeta chega e fala que não é. Irmão, não deixa meter o nariz na tua vida. Quebra a cara, mas quebra a cara certinho. Não é para você quebrar a cara do outro não, tá? Quebra a sua cara, mas não vai nas profecias que tem por aí, irmão. Se você soubesse, irmão, o que essa mulher sofria, mas sofria demais. Talvez você me vê, o meu posicionamento contra profetado e deve pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Irmão, é experiência.
Eu já vi casamentos de 17 anos de casados ser desfeitos porque alguém foi lá as mulheres de oração, foi lá na casa da pessoa, orou na cozinha e falou que esse marido não era para você, separou. Namoro aos montes. Não é, irmão? Não é, irmão? Os irmãos aí que sabem disso, sabe? Então a minha dureza não é contra o dom de profecia. Eu amo quando um profeta de Deus levanta e fala da parte de Deus. É porque não está tendo, irmãos. Existe, mas não está tendo. É destruidor de lá. Essa mulher estava literalmente desesperada e estava todo sintoma de câncer. Ia no médico, não tinha nada, e procurava, a doença e não tinha, e foi para a psicologia. E a psicologia deu um jeito. Aí chega lá, se ela me detona lá como detona igreja, detona pastor, e se eu perco o foco? E chego nela e dou nela? Não, eu deixei ela falar. Ela descobriu, eu precisava saber como, mas também é antiético eu saber, né? Eu só sei que ela soube. Aliás, não que ela soube, sei lá se ela soube, mas na hora que ela me perguntou, você é de igreja, né? Aí eu falei, agora eu falo, eu sou. Aí ela pegou, meu Deus, falei, ó, eu sou pastor também. Aí ela, o que eu arranjei? Eu estou aqui arrebentando com o pastor e com a igreja. Eu falei, deixa ela falar. Eu falei, não, mas te fez bem você falar? Não, fez muito bem. Eu falei, então tá ótimo, eu estou aqui para você estar bem. E deixei ela falar, né? Aí ela, mas eu estou vendo que não é todo mundo igual não, porque você parece que é diferente. Eu falei, exatamente, você vai encontrar uma igreja boa para você ir, vai encontrar alguém diferente. Tá, querido, fica firme e pensa nisso. Você levantou a mão ali, Zita, em algum momento? Eu não entendi, Zita. Nossa, Deus do céu, Tijano mamou até 9 anos. Então ganhou da mulher lá, ué. É Jesus, hein? Então ele ganhou da mulher. Eu achava que estava muito, né? Bem, na verdade está assim, né, irmãs? As irmãs aí sabem que está, né? Mas a gente precisa disso, tá, irmãos? Da graça de Deus. Então pega essa experiência minha e você vai dizer o seguinte: quando você tiver testemunhar para alguém, você não vai lá, não está lá nem o psicólogo, nem o médico, nem o padre, nem o pastor, mas está lá uma pessoa que está investindo alto naquela vida. Tudo que eu queria era assumir o meu papel para que aquela mulher fosse curada. Então deixa ela descer o pau. Então quando você estiver evangelizando, cuidado para que ali você não perca a oportunidade. Você tem o valor de uma alma. Lembra que o Ponciano gostava de cantar o valor de uma alma? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. É isso, irmão. Às vezes você não paga nenhum valorzinho por uma alma. Mexer no teu time, você fica com raiva. Falou da tua igreja, você fica com raiva. Falou de você, você fica com raiva. Não tem saída. Então você tem que saber o valor de uma alma. Aguenta firme, leva a pancada, que lá na frente você vai ver. É igual o cara lá que me chamou de mosca morta lá nos Estados Unidos. Eu escutei aquilo e fiquei bravo que ele me chamou de mosca morta porque é do meu testemunho, mas eu virei para ele e dei uma palavra profética. Falei, um dia você vai ser mosca morta igual eu, e aí você vai ver. E ele virou mosca morta, porque ele aceitou Jesus, porque ele não suportava ver a minha mansidão. Ô, peraí, eu estava ali para ganhar ele, né? E ganhei. Daí eu falei, você vai ser um mosca morta igual eu, você vai ver. Então, querido, isso é importante você focar. Olha, a partir desses 39 alunos dessa escola, tem que sair focado na alma, pagar um preço por ela, e o preço é esse, tá? É você arrancar dinheiro, é você pagar lanche, é você pagar comida, é você, punhado de coisa, vai mexer no teu dinheiro, vai mexer no teu tempo, vai mexer na tua paciência, vai mexer em tudo, mas você precisa ganhar alma e aprender o valor de uma alma, amém, queridos? É isso que é ganhar alma para Jesus. Depois a pessoa muda, irmãos, muda totalmente, tá? Não pregue, mas nós já sabemos por quê, né? Nós vimos aqui, por que a gente não deve pregar? A gente não deve pregar porque a gente deve testemunhar, né? E não pregar. O sentido da pregação é, eu falo, vocês escutam. O meu modo de pregar foge muito isso, porque eu gosto da participação. Então, pelo domingo, eu costumo perguntar a vocês e peço resposta. Mas na pregação, irmão, você fala e o outro escuta, e já era. Então, a gente não vai pregar, apesar que a gente fala assim, ó, eu vou ali pregar para aquela pessoa. A gente fala assim, né, mas é o modo da gente dizer, você vai ali para pregar? Não, você vai ali para falar de Jesus, testemunhar de uma maneira tão velada que a pessoa nem vai se dar conta, né? Lá no futuro ela vai ver que aquelas vezes você chamava ela, você sentava e conversava,
né? Você queria mesmo era ganhar ela para Jesus, lá na frente ela vai saber disso. Não use jargões e expressões comuns aos crentes sem explicar. Tem muitas palavras que o crente usa, que os crentes usam, se você usar ele não vai entender. Então toma cuidado, irmãos. De vez em quando tem umas gírias de crente, eu não sei se tem alguma na atualidade, não lembro, mas tem umas palavras que o do mundo não vai entender. Então você evita falar isso. Se for conversar com a pessoa e usar algum deles, você explica, né? Tem algumas coisinhas, varão, né? Alguns entendem, outros não, né? Manto, né? Eles têm de manto aí, os pentecostais gostam muito de usar, né? E tem outras, você vai lembrando aí, cuidado, né? Para você não falar. E quando você estiver na célula, é um problema sério. Quando você estiver na célula, então, e chegar um não crente, esquece, irmãos, de conversar código e coisa de crente. Cuidado. Você forma uma panelinha falando de crente, o não crente vai ficar de fora. Você tem que trazer ele para dentro da conversa e todo mundo virar para cima dele. O foco é ele, tá, irmão? Atenção para ele, carinho e tal, né? Explique a Bíblia quando você for falar da Bíblia. Explica bem para a pessoa. Se você estiver testemunhando para alguém, é assim que funciona. Quando você estiver falando de você mesmo, diga que é de você. Quando você estiver falando da Bíblia, fala que é a Bíblia. Olha, a Bíblia fala assim. Você não precisa repetir o texto, mas é para que a pessoa entenda que aquele posicionamento não é seu, é da Bíblia, né? Apesar que você não vai falar nada muito complicado e nem deve, mas mesmo assim é importante saber, né? Por exemplo, quando você for falar que Jesus é o único caminho, explica para ela. Olha, a Bíblia diz, né? Jesus disse na Bíblia que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Está vendo? É muito importante você falar a Bíblia e ao falar, explicar para a pessoa que aquilo é Bíblia, para ela não pensar que é só coisa de crente, né? Tipo, Jesus é o único caminho, viu? Que leva para o céu. Tá bom, né? Talvez ela até escutou isso em outros lugares, mas quando você mostrar para ela, a Bíblia diz, né? Jesus disse que Ele é o único caminho. Tudo muda, né, queridos, viu? Então é muito importante você tomar esses cuidados ao testemunhar. Como evangelizar, né? Ao evangelizar, você precisa tomar muito cuidado para ser só ouvido, né? Então seja ouvindo com atenção, né? Ouça muito e deixe a pessoa falar o máximo que ela puder. Boa parte dos relacionamentos que evoluem para a pessoa aceitar Jesus é porque ela é ouvida, né? Eu já ouvi muito dos obreiros, até dessa igreja, ouvi pelo menos uma vez de um obreiro, que não aguentava uma pessoa, na verdade não está conosco, mas a pessoa estava vindo para a igreja, não aguentava porque aquela pessoa colou e começou a falar muito. Entendeu aí? Vou repetir. Aquela pessoa que vem para a igreja e cola em você e começa a falar muito, essa pessoa não aguentou e me chamou, pastor, não estou aguentando mais. Falei, ai, vai perder a alma, vai perder. Por quê? Porque na verdade, você quando vai evangelizar, você tem que ouvir mais, seja todo ouvido, né? Ouça com atenção, né? Você vai falar de uma só pessoa, né? De uma pessoa, você vai falar de Jesus. Você não está ali para falar de você não está para falar de outras coisas, está ali para falar de Jesus. Então é outro ponto que você precisa, como evangelizar, né? 3, enfatize o amor de Deus. E por fim, não complique nada, absolutamente nada. Se a pessoa chegar toda torta no seu primeiro contato, não se apresse a endireitar a vida dessa pessoa, né? Tivemos uma pessoa aqui que eu fiz de tudo para ela ficar, mas ela não ficou. Mas ela compartilhou comigo pelo menos umas 4 vezes ali, fora de horário de culto, uma vida totalmente perdida, mas essa pessoa não ficou. Mas eu desejei muito que ficasse na igreja, mas não ficou. É um homem. Só que você tem que tomar cuidado, que ao chegar uma pessoa muito complicada para você, às vezes você fica querendo resolver o problema dela e colocá-la na linha retinha. Não, querido, preocupe só em apresentar o plano de salvação para a pessoa, fixar isso, que ela entenda e que ela decida aceitar Jesus. Amém? Faça isso, leve essa pessoa a Cristo e depois faça lá aquele primeiro exemplo que nós falamos lá, fale para ela, né, esses pontos importantes sobre oração, Bíblia, igreja e compartilhar a fé. E os outros passos, você vai ajudá-la na sua célula a dar e vai trazer para a igreja depois ajudar com a escola bíblica dominical, com os trabalhos. Mas aqui, repito, chegou uma pessoa toda bagunçada com a vida. Sabe aquela pessoa que você olha assim, não tem saída? Alguém já viu alguém assim? Tipo assim, questões até morais mesmo, questão de moral, você fala assim, esse cara está tudo perdido, não tem jeito não. Essa pessoa assim, que você olha, na tua ideia, nossa,
Por exemplo, já perdemos muita gente aqui, porque tinha uns crentes aqui nessa igreja que pensava que gente toda torta não podia vir para cá. Ih, já perdemos gente demais, irmão. Aí chegava aqui, teve gente que me fez o favor de falar, porque depois eu fui visitar as pessoas, tá? Esse é o problema do pastor que visita. Eu fui visitar pelo menos uns 3, meia dúzia aqui, que a pessoa sumiu da igreja, aí a pessoa foi e falou, pastor, eu não fiquei lá na igreja, porque a irmã fulana falou para mim que ali não tinha jeito para mim não, porque ali não podia isso, não podia aquilo, podia aquilo. Irmão, pelo menos uma meia dúzia. Então você lembra que eu falei que essa escola está quebrando paradigma? Você não tem que preocupar, irmão, se a pessoa vai ficar na igreja. Você tem que apresentar o plano de salvação. Leva a pessoa a Cristo, porque Cristo vai cuidar de resolver casamento. Nós já tivemos gente aqui, irmãos, na época que divorciado não podia ser membro dessa igreja. Nós já tivemos gente aqui, divorciado, que era crente, fiel, gente boa, mas os melhores crentes que tinha. E lá na frente Deus acertou. Lembra o Zé Carlos, por exemplo, né? Zé Carlos e a Ivani. Outro dia eu estava olhando os nomes dos membros, lembrei deles. Foi o primeiro casal assim, querido. Agora, poxa, não vai lá para a igreja não, porque lá na nossa igreja não pode. Ih, lá não tem jeito não. Aí fica esse bando de gente igual nós aqui, ó. Um bando de bengão, porque eu sou bengão. Se você não é, parabéns. Ou tem gente que é santo demais aí. Não é? A gente criou uma nata podre, com todo respeito, né, porque eu sou também parte. A gente criou essa nata que a gente tem hoje, essa nata fedendo, porque jogou o outro que veio torto para cá, o cara nem chegou direito. Ih, rapaz, não vai dar para você não, rapaz, nossa Deus do céu, pelo menos uns 3, meia dúzia, o meu coração arrebentar. Falei, não, eu mudo aqui da igreja, ou então sai dela, porque a igreja joga fora a pessoa torta. Oh meu Deus, quem endireita é Jesus, irmão. Se a quinta igreja endireitasse alguém, nós estava tudo certo, nós estava cheio da graça. Igreja não endireita, irmãos, é Cristo que endireita. A gente tem que tomar cuidado. Lembra? Está claro o que eu estou dizendo para você? Apresenta o plano de salvação, não importa quem é, você tem que apresentar sim. Eu tenho que falar de Jesus, a pessoa tem que alcançar Jesus, que se ela morrer, ela é salva. Ou você não crê que Jesus salva? Crê? Então precisa apresentar o plano para a pessoa, deixa o resto você traz para a comunhão, traz para a igreja, traz para a Bíblia, traz para a palavra. O trabalho é levar a pessoa a Cristo, né? E depois ela vai encaminhar, ela não vai ficar do mesmo jeito. Então, quantos de nós aqui está sofrendo 10, 20, 30, 40 anos para mudar de vida e não conseguiu mudar ainda? Aí a gente pega o outro e joga fora. Não, tem que mudar, querido, tem que mudar, amém, queridos? A igreja tem que ser um hospital. Quem vai para o hospital? Né? Tem que ser isso tudo que a gente inventa. A gente inventa as outras coisas também que a igreja centro de recuperação, não sei o quê, mas tem que ser na prática. Leva a pessoa a Cristo, ganhou para Cristo, traz para o nosso meio, vamos abraçar, né? Gostei de ver que domingo passado tinha 2 Sebastião. Vocês trouxeram 2 Sebastião lá da rua, é isso, traga aqueles pessoal da rua tudo, põe eles aqui dentro, vamos deixar eles sentar, escutar a palavra, escutar os louvores. Deus vai tocar no coração deles através da música, através da pregação, vai tocar no coração através de você, que vai lá dar um abraço nele, e ele vai pensar, opa, tem um lugar melhor do que a rua, então eu quero ir para lá. Encontrei uma igreja que é melhor do que a rua, amém? Hein? O que você me diz? Encontrei uma igreja que é melhor do que a rua. Só o Juninho que deu amém. Amém, igreja? Mas tem que ser na prática, querido. Não pode detonar o cara, não. Chegar perto dele ali, falei, ih, rapaz, você está fazendo cachaça? Não dá, não vai para a minha igreja não, porque lá nós não bebe. Meu Deus, ajuda, querido. Tem crente que bebe, tem crente que bebe um vinhozinho aqui, um vinhozinho ali, né? Tem crente que bebe uma cervejinha aqui, cervejinha ali, né? Você acha que não tem? Querido, não vamos preocupar com isso. Se Jesus não me transformar, irmão, quem mais vai me transformar? Você está entendendo? Não adianta, querido. Não adianta eu ficar dentro do padrão, ficar dentro de rigores. Eu preciso cuidar para eu não envergonhar eles lá. Joaquim tem que cuidar para não envergonhar eles, né, irmão? Nós temos que cuidar para não envergonhar eles. Nós estamos aqui já há um bom tempo, então a gente tem que andar melhor do que eles lá. Mas agora a gente tem que entender, tem que trazer eles para cá. Jesus fez isso. Jesus andou com aquele povo que não tinha a mínima possibilidade de ser o que eles eram. Foi por isso que Deus me deu uma frase. Deus deu assim, tá, irmão? Não foi que Deus revelou e falou para mim. Aquela frase assim: Deus usa pessoas improváveis para tarefas impossíveis. Já tem um punhado de gente usando na internet mais ou menos aí. Deus usa pessoas improváveis. Deus chama pessoas improváveis para tarefas impossíveis. O que é uma pessoa improvável?
que você olha assim e fala, isso aí não tem perfil para isso não, aquilo não tem mínima chance, mas Deus chama essas pessoas para tarefas impossíveis. E como é que Deus me fez entender isso? Olha Moisés tinha a língua pesada, Moisés não queria ir, Deus falou, eu sei que eu quero, e levou. E ao longo da Bíblia você vai ver, Deus chama Davi, e vai escolhendo, Deus vai selecionando pessoas menos prováveis. Os discípulos que Jesus escolheu, misericórdia, olha Pedro, se ele tinha alguma possibilidade para ser o primeiro a pregar e abrir a igreja depois de Jesus, né, em Atos 2. Então quer dizer, pessoa improvável, mas a gente continua insistindo que a gente tem que primeiro provar a pessoa, né, aprovar para que Cristo aprove. Não, querido, a gente traz para o meio, ela vai aprender, o Senhor vai trabalhar, ela vai aprender. Amém, queridos? Então não complique, tá? Não entra em assuntos de teologia, não entra nessas questões de pode e não pode. Leva a pessoa a Cristo e deixa o resto que o Espírito Santo de Deus vai operar. Amém, queridos? Amém? Leva a Cristo. Claro que você vai trazer ela para a igreja, e a igreja vai te ajudar a cuidar. Você vai cuidar lá na célula e vai cuidar aqui. Mas eu já estou aqui hoje te dizendo, quebra esse paradigma. E quando eu digo isso, eu não estou inventando, tá, irmãos? É gente desta igreja que ia, visitava as pessoas e falava, lá não dá para você não. Ainda bem que já tem alguns já que já partiram, já foram prestar conta para o Senhor, né, das coisas que falou. Porque a pessoa vem para a casa de Deus e não vem para a minha igreja porque lá não pode. Hoje a gente está pagando caro por isso, tá, irmão? Um punhado de banco vazio aí, né? E sem notar que uma pessoa quando vem do mundo, irmãos, e vem lá do lamaçal do pecado, ela carrega um punhado de gente com ela, viu? Quando ela vem para Jesus, ela traz alguém. Já notou isso? Não é? A pessoa quando vem lá do pecadão, irmãos, ela não vem sozinha não, ela traz alguém. Então é preciso que a igreja quebre esse paradigma. Não complique, tá? Só fale do Senhor, seja todo ouvido, enfatize o amor de Deus e mostre o amor de Deus, né? E diga para ela, na minha igreja te cabe, amém, queridos? Amém? Na minha igreja te cabe, vem lá comigo, vamos sentar comigo. Eu quero até pedir desculpa aos irmãos, e para dar uma paradinha aqui, porque eu lembrei de domingo. Você viu que domingo eu comecei a pedir os irmãos para vir mais para frente. Então domingo que vem, 39, não me espera pedir, vem mais para frente, porque eu estava orando a Deus, nós estamos orando a Deus para Deus encher a igreja, e Deus põe no meu coração isso, fica um buraco aqui assim, ó, e lá tudo cheio, impedindo os outros. Quem passa por lá olha assim e vê, nossa, a igreja está lotada. Não, irmão, vem todo mundo para cá comer. Eu sento sempre ali, ó. Por que eu sento ali? Porque às vezes eu ajudo no som e às vezes eu tenho que ir lá fora. Então eu fico ali, ó, não fico cá na ponta de cá por isso. Fico lá assim, ó, no primeiro banco. Então vamos começar a encher a igreja em ordem. E você vai olhar e falar, Deus, eu quero olhar para trás e ver se está cheio. Eu quero que a igreja enche. Amém, queridos? Vamos começar a agir com fé. Lembra lá a mulher que trouxe as vasilhas que o Senhor encheu de azeite? Vamos fazer, Deus, vamos encher esse trem daqui para lá, ó, vai lotar, não vai caber. Vamos agir com fé e com organização. Então, estou pedindo vocês me ajudarem a gente criar esse costume dentro da igreja, em nome de Jesus. Alguém queria falar alguma coisa? Parece que eu vi alguém levantando a mãozinha. É o irmão Joaquim? Ah, é. Isso. É. Aí você fica mais lá. Sim. Tá bem, você fica mesmo. O Joaquim, na verdade, nem é introdutor, mas está ali, né, Joaquim? Isso. O Joaquim está muito justificado. Obrigado, viu, irmão Joaquim? Você é mais do que eles, mas tá bom, você não vê. Tá bem, queridos? Então, assim, eu dessa paradinha, só para pedir vocês, vamos vir para frente, vamos deixar o lugar para trás, para as pessoas sentarem. Esse meio aqui mesmo está muito sofrido, né? Está muito sofrido. Sabe que vocês têm medo de ter que sair correr para lá, hein? Como é que é? Não, mas vocês ocupam, mas na verdade ocupa o ar para lá, ué. Amém, queridos? Então eu conto com o seu entendimento. Eu vou falar mais vezes, porque a igreja precisa ouvir do pastor o que está acontecendo, né? Para entender. Então eu estou pedindo para vir para frente, para a gente encher aqui, deixar o lugar de lá vazio. Outros métodos de evangelismo, irmãos. É muito importante você saber alguns métodos que estão escritos aqui, para que você possa aplicar, né, esses métodos. Olha bem. Já vimos o texto, né, que fala lá que nós precisamos, que as pessoas precisam, necessário pregar para que as pessoas venham ouvir e venham crer. Olha aí,
esses 4 pontos, talvez você nunca ouviu falar dos 4 pontos, mas esses 4 pontos é um método de evangelizar. Como funciona isso, pastor? É só você ter um calendário, um cartãozinho com aqueles 4 pontos e mostrar para a pessoa, ou você fixar ele no seu coração. Esses 4 pontos aí, irmãos, olha lá, o primeiro é um coração, o segundo é um X, o outro é uma cruz e o outro é uma interrogação. Ali você consegue gravar no seu coração. Eu acho que não tem na apostila não, tá, irmãos, esse aí dos 4 pontos. Mas se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês. O que é aquilo ali? Aquilo ali está o plano de salvação completo. O coraçãozinho representa o amor de Deus. O X é o pecado, né? Entrou, parou tudo, travou tudo. A cruz representa Cristo que morreu na cruz do Calvário. E a cruzinha, e a interrogação, é o momento que a pessoa tem que tomar uma decisão e aceitar ou não a salvação. Então esses 4 pontos é um método muito usado no evangelismo. Quem é evangelista, grava esses 4 pontos, que é o plano de salvação, e chega falando para a pessoa assim, aquilo ali, olha, eu queria falar para você, o quanto Deus te ama, sabe, Deus te ama tanto ao ponto de fazer tudo para te salvar, assim como Ele fez por mim, faz por toda a raça humana. Fala lá que Deus amou o mundo de tal maneira, fala de Gênesis, não importa, mas você vai mostrar o amor de Deus. O X é aquele sinal de pare ali, tipo assim, parou tudo, entrou o pecado no mundo, acabou. O plano de amor de Deus aqui, de tudo que Deus planejou de amor, de compartilhamento, de viver com o homem, do homem compartilhar com ele, ali parou tudo, porque o homem resolveu pecar. Adão pecou e o pecado de Adão estendeu para todos nós. É aquele ponto que eu disse para você, que você tem que saber explicar por que todos pecaram, porque você vai encontrar um homem bom, um homem honesto, a mulher boa, mulher honesta, que não mente, que não rouba, e que é muito melhor do que nós, e ela vai te convencer que ela não precisa de Deus, e você precisa então, nesse ponto aqui, esclarecer para ela que todo mundo está igual, mesmo quem é bom. E aí, para resolver esse problema do pecado que travou o plano de Deus aqui, de amor e de vivência, né, de comunhão com o homem, compartilhar, veio Jesus e morreu na cruz do Calvário. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele pagou o preço por todos os pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus morreu a morte que era minha, que era a sua. Então a salvação está aqui em Jesus, que morreu por nós. E aí o 4º ponto é, você precisa tomar uma decisão, não adie tua decisão, decida. Você vai continuar aqui, olha, debaixo do pecado, da maldição do pecado, ou você vai voltar para o relacionamento com Deus, que você só consegue através de Jesus Cristo, e aí ela vai ter que dar uma resposta à decisão, seja na hora ou seja daqui a uns dias. É um bom modo de evangelizar, é um ponto muito bom. Esse dos 4 pontos é uma forma boa de evangelizar. Isso aí é uma forma que explica o que é, mas como vocês não têm aí na apostila, não precisa, é aquilo que eu falei, tá vendo? Os 4 pontos, né? A primeira coisa você precisa saber é que Deus é apaixonado por você, Deus te ama, né? Com amor ilimitado, incondicional. Não há nada que você possa fazer para que Ele o ame mais ou menos do que Ele já te ama. Não há nada que Deus queira mais do que amar você, né, e ser amado por você. Aí a Bíblia traz o texto de Salmo, de João. Depois, se vocês quiserem, eu mando até para vocês, que eu vi que não tem, eu vou mandar, tá, para vocês lá no grupo. E aí você pecou, aí você vai falar toda a questão do pecado, como eu disse, né? E depois a cruz, respeitando Jesus, Jesus morreu por ele na cruz do Calvário. Tem a chave, né, de entender o salário do pecado é a morte, que eu falei para vocês. E por fim, que a pessoa precisa decidir, ela não pode cair em cima do muro. Então é um método muito bom de evangelizar e rápido. Você pode falar isso dentro do ônibus. Quem vai fazer uma viagem, por exemplo, de um bairro para o centro, se ela quiser, ela aproveita o tempo. Olha só, posso compartilhar para você de Jesus, da graça? Pode. Olha, eu queria te falar isso. Aí você vai lá na cruzinha, tá vendo? Começa ali, né, do amor do Senhor, e vai falando. Na hora que chegar no final, você fala, você precisa decidir, né? Se Deus te usar, a pessoa vai cair em lágrimas ali mesmo, ela vai sentar. Aí você não vai embora não, sem pegar o telefone dela, o contato. Se não tiver, você dá o seu, toma o meu aqui, me liga, eu preciso te fazer uma visita. Então assim, irmãos, uma viagenzinha você fala de Jesus, mas é bom ter o lembrete na mão, tá? É bom ter o lembrete na mão. Então é um método, né? O outro é o método da ponte. Como é que funciona a ponte? Aí você tem ele aí, mas ele não está animado. É a mesma coisa, porém, num desenhozinho como se fosse uma ponte. Aí se você tiver tempo para evangelizar, vamos ler, o Johnny está lá atendendo um cliente,
ou sei lá, está com um funcionário dele, os outros irmãos que atendem assim, né, a Débora e mais todos aqueles que atendem, você tem acesso a um papel e tal, você pode fazer esse da ponte, Deus de um lado, o homem do outro, e aqui no meio seria um rio, né? É esse o desenho que está aí. Aí você vai falar, né, que Deus criou o homem para ter comunhão com ele, estariam ali os dois juntos, bonitinho, mas aí de repente entra o pecado no mundo, e o que o pecado traz? O pecado traz a morte, e aí veio Cristo e pagou o preço da morte lá, que é o preço do pecado, o salário do pecado. E quando Cristo fez isso, o que aconteceu? Ele arrebentou com a morte, com o pecado, e criou ali essa ponte, uma cruz de Cristo, lá está vendo? Para unir outra vez o homem a Deus e Deus ao homem, viu? Descendo uma ponte, uma coisa simples, mas se você tiver o tempo para conversar com a pessoa, você pode gravar isso na sua cabeça também. Vou voltar lá o desenho, só para você ver, Deus criou o homem para ter comunhão com ele, para eles viverem eternamente, é o que nós falamos lá no outro ponto, e é o plano de salvação. Assim você vai gravando, né? Porém veio o pecado, o homem caiu, o homem decidiu pecar, né? Ele escolheu pecar. Então quando o homem pecou, com isso veio a morte, entrou a morte no mundo, e Jesus está ali junto, por quê? Porque Jesus apareceu, Deus enviou Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então junto com a morte veio Jesus, para morrer a nossa morte, pagando o salário do pecado, e com isso a morte dele na cruz, o que mandou fora morte, pecado, pecado e morte, criando uma ponte que liga de outra vez o homem a Deus. Aquilo foi rompido, agora através de Cristo, na cruz do Calvário, agora o homem está ligado outra vez a Deus. É isso, é a minha condição hoje, a sua condição hoje é essa, ligado outra vez a Deus. E isso é o Evangelho, é o poder do Evangelho, de ligar o homem outra vez a Deus, né? O Evangelho liga o homem outra vez a Deus, né? Esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou, se alguém prega outro Evangelho que não seja esse, seja anátema, não aceita, porque é ele que liga. Está vendo o da ponte? E tem um outro aqui, irmãos, que é tremendamente eficaz, e é esse que você vai fazer na célula. Nós vamos ter um momento na célula, só que vai ser em todas, não vai ser só em uma. A gente vai criar um tempo aí para a gente fazer isso, que é, não tem o do gráfico ainda, né? Depois do gráfico, né? Pulei um sem querer. O gráfico é mais ou menos a mesma coisa, é outro modo, posso mandar para vocês também, apesar que tem ele aqui, talvez não tão bem quanto está ali. O que o gráfico vai fazer? Esse gráfico aqui, na verdade, vai mostrar o mesmo plano de salvação que você viu, porém na forma do gráfico. Você pode desenhar aquela linha, Deus e homem, para mostrar aqui, tá vendo? Desenha uma linha, criação, né? Deus e o homem, a criação de Deus, o plano de Deus todo aqui. Porém, em dado momento da vida, veio a queda. Olha bem, veio a queda. O pecado de Adão se estendeu a todos nós. Aí teve o afastamento contínuo de Deus. O homem vive afastado de Deus. Só que nesse período aqui, nesse tempo, né, o homem tentou encontrar-se com Deus. Olha o que o homem fez. Aí inventa a igreja, esse negócio de ir para a igreja, boas obras, religião, tudo é tentativa do homem de relacionar-se com Deus. Mas na verdade o plano de Deus de vida foi interrompido por causa do pecado. O homem na verdade não está nessa estrada aqui, que Deus planejou, que é o plano de Deus. O homem está aqui, porque ele caiu e segue direto para a morte, ao invés de vida. Então, na tentativa de comunhão com Deus, ele inventa a igreja e vai para a igreja. Muitos de nós, irmãos, acham que só de estar na igreja está salvo, livre da morte. Por isso que a gente não conhece muito Cristo, nem tem experiência com o Senhor. A gente pensa que só de estar na igreja, pertencer à igreja batista e tal, já estou bem, já estou salvo, eu vou na igreja todo mês, eu vou na igreja toda semana, né? A gente acha, são tentativas de poder voltar para esse caminho da vida. Tem as boas obras, tem muitas instituições que acreditam que se você fizer boas obras, você vai alcançar a vida eterna. Os espíritos são bons demais nisso, e outras igrejas, mas não é que você vai deixar de ir à igreja, nem de boas obras, mas é que isso não vai te trazer de volta para esse caminho. O que acontece? Aí outros creem simplesmente na religião. Tem gente que acha que só de dizer que é da religião tal, você é de onde? Sou da igreja do evangélico, da igreja batista, da igreja católica, mas nem vai lá, nem sabe como funciona a igreja. Se a gente aplicar um teste para vocês aqui sobre eclesiologia, por exemplo, como funciona a igreja, eu sei que muitos de nós não vai saber responder, mas a gente acha que a religião vai resolver. Então o homem está indo aqui, nessas tentativas, achando que ele vai chegar lá.
Só que Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se você está aqui, olha, saiu daqui, ó, da comunhão com Deus, era para a vida, pecou, está aqui, não adianta essas tentativas não, vai dar errado, vai te levar para a morte. Você tem que fazer essa tentativa aqui, ó, tá vendo, ó, pã, aí, ó, tá vendo, ó, Cristo é o caminho para você ir para lá. Então é um gráfico, se você gravar ele na cabeça, você fazer ele repetidas vezes, você vai levar alguém aqui com muita tranquilidade e mostrar para ela, olha aqui, olha, a gente estava assim, ó, olha bem, vai falando, ó, Deus nos criou perfeito, com o plano da gente viver eternamente com Ele. Porém, Adão e Eva pecaram, todos pecaram, e a gente está indo agora direto para a morte. E nesse caminho a gente pensa, a gente tem uns meios que a gente imagina que vai levar para a vida, para Deus, que é ir para a igreja, boas obras, religião, tal, é ser bonzinho. Porém, não adianta, só tem um caminho que é Jesus Cristo, na cruz, no sacrifício dele, que vai nos levar de volta para a vida eterna. É um gráficozinho que te ajuda. Se você quer levar as pessoas a Cristo, escolhe um, né, e manda ver, em nome de Jesus, faz o teste para ver que dá. E na verdade, eu adiantei, foi esse aqui, viu, irmãos da célula? Levanta a mão os líderes das células. Líder, guarda isso aí você vai fazer na sua célula, que é o dia do amigo na célula. É muito bom você fazer, você convida seus amigos, pessoas para poder participar da sua célula, e você vai ver, naquele dia é uma célula diferente, nós já falamos sobre isso na aula, mas a gente pode falar outra vez. Naquele dia a célula é diferente, a célula é evangelística, naquele dia tem comida, tem muita coisa nova, pode ter uma boa palestra nela, porque ali é para atrair seus amigos para a célula e, consequentemente, evangelizá-los e levar para o Senhor. Eu falei para vocês, numa das aulas, que uma menina de 13 anos, se eu não estiver enganado, lá na Igreja Batista Central, ele conseguiu levar 50 pessoas na célula dela e ganharam 15 pessoas. Ela ganhou 15 pessoas num dia só. Amém? Entenderam? Ou não? Amém? Ela conseguiu levar 50, eles, né, na verdade, a gente fala ela porque é a célula dela. Eles conseguiram levar 50 pessoas no dia do amigo. E no dia do amigo, a palavra, tudo foi, Deus usou tanto, que 15 pessoas aceitaram Jesus. A menina de 13 anos, ganhou 15 pessoas para Jesus num dia. Dia do amigo. Porém, tem que estar focado, tá? É eficiente demais. Então, vamos lá. Pode juntar 2 células para fazer? Pode, pastor. Pode juntar 3? Pode, para ficar mais barato, talvez. Só que você vai notar, você colocar 30 pessoas, 50 num lugar, não vai poder ser na casa de alguém. Vai ter que ser num espaço maior. O que eles fazem? Aluga salão, junta todo mundo, junta dinheirinho, guarda, faz aquela coisa assim mais bonitinha, dia do amigo, né? E tem todo um direcionamento para fazer o dia do amigo, né? Fazer com que ele funcione. Por exemplo, é uma reunião especial para levar convidados, é preciso planejar com muita antecedência, tem que criar algo diferente do habitual, não pode ser um culto de igreja e nem exatamente uma célula, tem que ser algo mais descontraído, porém focado, tudo nela é para levar a pessoa a Cristo. Recepção bonita, todo mundo bem vestidinho, bonitinho, pode estar de bermuda, pastor? Pode, do jeito que você quiser, mas todo mundo bonitinho, mais alegre, aquele dia você vai estar mais alegre, né? Vai estar mais risonho, todo mundo ali vai estar preparado para receber, então tem que ser algo assim, diferente do habitual. Tem que convidar pessoalmente também, não manda lá para sua lista, lá do WhatsApp, sei lá de quê, e convida todo mundo, não, ore, selecione, chame aquelas pessoas pessoalmente para aquele evento, dia do amigo, você pode falar, é dia do amigo, estou te convidando porque você é meu amigo, você é importante na minha vida, a gente teve um momento na vida, né, foi marcante, então eu estou te convidando. Se na verdade você tem um plano, né, para aquela pessoa, você quer que ela aceite Jesus, tudo intencional, né? Aí você prepara testemunhos, ou um testemunho bastante relevante para aquela pessoa dar naquele dia o testemunho, né? A palavra tem que ser evangelística e tudo que acontecer ali tem que ser no formato de uma confraternização. Porém, você está todo intencionado em ganhar o máximo de pessoas que você puder para Jesus. Tem a palavra, tem tudo e tem um apelo. Tudo, é uma coisa muito disfarçada, né? É um culto disfarçado, focado para ganhar alma. Amém, queridos? Aí a gente vai fazer isso aí, tá? Vamos juntar 2, 3 células e vamos fazer mais para frente, é claro. Primeiro você tem que dar os primeiros passos. Nós estamos nos primeiros passos, tá, irmãos? E por fim, na sua revista está aí, é a ficha de consolidação. O que é? É a ficha com os dados pessoais da pessoa que decidiu. Decidiu aceitar Jesus aquele dia, você tem que ter rapidão a ficha de consolidação.
né, que deve conter o nome da pessoa, o nome completo, o endereço, telefone, e-mail, a idade, estado civil, tudo bem anotadinho, né, e é baseado nesses dados que você vai distribuir para os membros da célula para fazer contato, para poder fortalecer, encaminhar aquela pessoa da célula, né, para o discipulado. Vamos lá que você convida um punhado de gente para sua célula, aí um punhado de gente aceita Jesus, será que tudo vai para a sua célula? Nem cabe. Aí você vai fazer isso, essa distribuição de pessoas para as outras células, e você vai ter aquela pessoa, mas eu não queria sair da sua célula, mas você tem que ser duro e sincero, tem que sair, tem que ir para uma outra, e crer que Deus vai usar outra célula, tanto quanto usa você. A gente tem que aprender, tá, irmãos, a confiar que o reino é de Deus, amém? Amém, queridos? O reino é de Deus, o reino é nosso, então a gente pode confiar que vai funcionar, que vai dar certo, amém? Pode falar qualquer coisa, perguntas, sugestões, ideia que veio na sua mente. E nós estamos caminhando para uma próxima atividade já. Hein? Tranquilo? Irmãos, querem perguntar alguma coisa? Os irmãos, os líderes de célula, principalmente os líderes, tá, irmão? Vocês vão ter que pôr isso em prática, hein? Sim, irmão Edson. Mas só me fala onde é que ele está para eu poder localizar. Porque aí eu vou junto com você aí, porque basicamente eu sei o que eu quero te falar, mas eu quero ver o que você viu. Ah, tá, hein? Ah, ok, então vamos lá, ué, me fala aí onde é que você está aí parado na revista que eu te falo agora. Ah, ok. Ah, tá. Eu lembro direitinho que eu falei para vocês o seguinte, isso aí é na página 92, esse terceiro passo, obter resposta, convide a pessoa a tomar uma decisão. Isso é tão simples, que grosso modo, é o momento que você vai falar para a pessoa, você quer receber Jesus? Porém, você não vai falar assim, senão você pode dar uma pancada nela. Mas esse passo aqui, que é o de convidar a pessoa, é exatamente esse de você levar a pessoa a Cristo. Cada situação é situação, acho que o Nietzsche chegou a comentar uma situação, não lembro bem como é, mas o importante é você não ter medo desse momento, que é dentro de uma conversa, você falar para ela e levar essa pessoa a Cristo. Está dizendo para nós aqui, não tenha medo deste passo, apenas pergunte, você quer receber Jesus como Salvador nesse momento? É um momento de fato perguntar à pessoa, isso porque você já passou pelos outros pontos, né, de compartilhar com ela, de falar da sua vida, os 4 pontos que nós falamos, de você dizer para a pessoa como você era antes, como você teve um encontro com Cristo, e como você está hoje, já é a base para a pessoa interessar, e você levá-la a Cristo. Por isso que eu pedi para vocês trazerem o papel hoje, do seu testemunho. Então assim, você já passou por todos esses momentos, tá, irmão? Você não vai chegar perto da pessoa rapidão, sentou dentro do lado do ônibus e pã, você quer receber Cristo? Não, você já passou por um momento de conversar, de abrir o coração, dar o seu testemunho e falar para ela. O que você não pode ter é medo desse momento, que é o momento chave. Você quer receber Jesus no seu coração? Tanto que aqui está escrito assim, explique os requisitos e depois convide. Ou seja, até antes você precisa certificar que a pessoa crê que Jesus morreu por ela, né, pelos seus pecados, que ela crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que se ela deseja receber Jesus no coração dela, é o passo, né? Então assim, seria mais ou menos, irmão, esse momento de falar para a pessoa mesmo, de dentre tudo que você fez, você fechar com o convite para ela receber Jesus no coração. Ela é levada a Cristo nesse momento. Pode ser que quebre a regra, e em algum momento lá atrás ela até peça, eu quero muito aceitar Jesus, como é que eu faço? Aí você vai até pular essas etapas, vai falar, então dá, então vem aqui. Isso acontece muito, tá, irmãos? Da pessoa mesmo falar, olha, eu quero muito aceitar Jesus, como é que eu faço? Você quer mesmo? Aí você confirma com ela, você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Você crê que Ele morreu para te limpar, de livrar dos seus pecados, perdoar os pecados? Sim, eu creio, está escrito aqui para você fazer isso com ela. Então você pode receber Jesus, então, vamos fazer uma oração. Aí você orienta ela a orar a oração de pedir perdão, para que o Senhor perdoe todos os pecados que ela cometeu até aquele dia, que o Senhor cubra ela com o sangue dele, que ajude ela a viver uma vida santa, ajude ela a fugir de todo o mal, que o Senhor cubra ela e que ajude ela. Repetiu? Você faz uma oração entregando ela para Deus,
e ela recebeu. Se você puder fazer ela confessar, igual diz Romanos, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você lembrar e puder, olha, eu gostaria que você repetisse comigo agora, depois que ela entendeu isso tudo. Aí você fala, olha, repita que você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador. É assim, Senhor Jesus, pode repetir com ela repete, Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, né? E por aí vai, está aqui embaixo, né? Está aqui embaixo os passo a passo. Fez isso, fechou, tá? Mas é depois daquele passo a passo, tá, irmãos? Se a pessoa romper isso, e ela falar, olha, eu quero muito aceitar Jesus, não esquenta a cabeça não, só confirma com ela, mas você está entendendo que você está fazendo isso e tal, Jesus morreu por os teus pecados e tal, ela entendeu aquilo, na verdade, irmã, ela pode até não estar entendendo nada, mas você vai falar para ela, tá? E deixa Deus a fazer a obra. Fez a oração ali, irmão Edson? Fechou. O mais difícil é você, por isso que aqui a revista está falando assim, olha, não tenha medo desse passo, apenas você, diga, você quer receber Jesus, é porque essa é a chave, irmão, que muitos de nós já perdeu gente e não levou a Cristo. É igual a menina que eu falei para vocês, que alguém convidou, ela veio para a igreja, e eu levei ela a Cristo aqui assim, a pessoa que trouxe não fez isso, aí eu fiz, conversando com ela, ela queria ser da igreja, eu falei que tinha que ser batizada, e qual igreja que ela era, ela falou, eu sou da católica, eu falei, mas tá, que bom que você é da católica, só que para você ser dessa igreja, você tem que ser membro da igreja, para ser membro da igreja, você tem que receber Jesus no seu coração, né, entender isso, ser preparada, batizar. Ela, não, eu quero fazer isso, simples assim para você ver, a pessoa já queria Cristo, mas ninguém levou, eu levei aqui na frente, só levei porque eu tive a curiosidade de dar a resposta para ela, né, de perguntar de que igreja que era, e ela falar que era da católica, e eu falei, para você ficar aqui tem que ser assim, simples assim, levei ela a Cristo. Quem ganhou? Não importa quem ganhou, importa que eu fiz o meu papel de levar a Cristo. Talvez ela estaria na igreja até hoje, e ninguém teria levado ela a Cristo. Já imaginou? Isso é a falha nossa, por isso que esse ponto aqui, levar a Cristo, é a chave, é você chegar perto da pessoa, e não ter medo de falar, né, da salvação, e se ela decide, é aquele outro momento lá da interrogação, amém, queridos? Mas é mais ou menos isso, viu, irmão Edson? É simples assim, se você está caminhando com alguém aí, irmão, se você anda com alguém, no seu relacionamento, e vê que essa pessoa está macia para aceitar Jesus, fala com ela, olha, eu sinto assim, dentro de mim, que você, fala do seu jeito lá, né, eu queria muito te falar do amor de Deus, e leva e fala para ela, sobre ela receber Cristo no coração. Se você convive com a pessoa, você já está sentindo isso, você sabe. Olha como é que é tranquilo, está vendo? Quando a gente convive, né? É assim que funciona. Amém, querido? Tranquilo, irmão Edson? Tá? Mas na prática, os irmãos vão ver que a coisa vai fluindo, tá? O que importa, irmãos, é você levar uma vida intencional, igual eu disse. Sua intenção tem que ser sempre levar quem você puder a Cristo. Né, levar o marido, a esposa, os irmãos, a família, e a gente não perder a oportunidade, né? Amém? Mais alguém quer comentar alguma coisa? São 8h30, nós estamos num bom momento para a gente partir para a nossa tarefa de hoje. Pode partir? Líderes, vocês querem fazer alguma pergunta quanto a isso? Vocês vão ter que fazer isso lá na célula de vocês, viu? Vai mesmo, e vai fazer muito, se Deus quiser. Vocês vão levar muita gente a Cristo, querido, amém? E eu vou orar para vocês não errar não, porque lá na psicologia eu já compartilhei com os irmãos, eu errei muito nos primeiros atendimentos, tá? Teve um lá, no meu primeiro atendimento que eu fui para a supervisão, a professora, e Edgar, como é que foi? Eu falei, professora, eu fiz tudo errado. Ela, que é isso, Edgar, o que você fez? Eu falei, olha, eu me vi um delegado lá na sala de atendimento, eu espantei a menina, ela foi uma vez, não voltou mais. Eu danei fazer pergunta para ela igual delegado, não podia, mas na hora fazer o quê? Aí ela riu, né, falou, não preocupa, Edgar. Tá? Teve um colega nosso lá, que quase tomou pau, o nome dele é Jonas, charado de Jonas. O cara foi atender, e ele dormiu na frente do paciente. Mas não posso ser psicólogo nunca, querido. O cara dormiu, na que o Jonas falou aquilo lá, a pessoa, Jonas, como é que você fez isso, Jonas? E pior que o camarada aposentado, não estava nem noitada, nada disso, crente, dormiu na frente do paciente. São coisas, tá, irmão, que a gente erra. Eu não vou orar para você nunca errar no evangelismo, mas se você errar, fique em paz. Isso não quer dizer que você não será um tremendo evangelista ou uma tremenda evangelista, não. Você pode dar umas bobeiras, dar umas cochiladas, né? Essa delegada, a menina não voltou mais, mas eu fui de coração, falei, professora, fiz tudo errado. Ela assustou, né? Diga, mas por quê?
Falei, olha, eu me vi um delegado. Aí ela riu, ela entendeu, porque não é, psicólogo não tem que perguntar nada, irmão. A pessoa chega e senta, você não quer saber se é casado, se é homem, se é viado, se é trans, se é o que é, não quer saber de nada. Se é ladrão, se é bandido, você não está ali para isso. Você tem que deixar a pessoa sentar e escuta a pessoa, ouve e resolve. Não, eu fiz um delegado lá e tanto, irmão, pergunta e resposta, e deu tudo errado, a menina não voltou mais. Falei, graças a Deus, se ela voltasse também para recomeçar tudo, né? Vai ser difícil. Tá bom, queridos? Então não preocupa, vai acontecer coisas no seu... Estou falando do evangelismo pessoal, não estou falando da célula não, porque a sua célula eu sei que vai ser bênção, já está sendo, amém, queridos? Nós estou falando de elevar a Cristo. Quando você for evangelizar, você pode acontecer algumas coisinhas, você vai se arrepender de ter feito, mas com oração e muita oração, Deus vai suprir o erro e vai dar certo, amém? Só não vai tratar a pessoa preocupado com a vida dela, não, preocupa nos 4 passos, levar essa pessoa a Cristo. Depois que ela estiver em Cristo, as outras coisas Deus vai dando graça, a gente vai chegando na linha. Não preocupa se é casado, se mora junto, não preocupa se, enfim, sei lá o que mais que a gente possa imaginar. Preocupa em levar a pessoa a ter uma experiência com Cristo. Agora eu quero que os irmãos façam uma atividade que faz parte dessa aula, muito importante. Essa atividade vai ser a seguinte, vocês vão formar dupla. Aqui agora, pode ficar mais longe um pouco, ficar perto demais não vai dar não. E eu quero que seja dupla assim, casados juntos. No caso de casado tem o Tijonas, né? Mais a Alzita, tem o Rubenildo, mais a Marta, o Tiãozinho, mais a Cida, o Ageu, mais a Creuza. Tem mais casado que está junto aqui? A Thaís e o Níger. Então eu peço que os casais fiquem juntos por causa da atividade que nós vamos fazer agora. E é prática, então eu preciso que você faça ela. Porque eu gostei do irmão Edson, pedi para voltar nesse ponto, porque isso é um ponto chave que é de levar alguém a Cristo. E essa atividade agora vai ser uma práticazinha que nós temos aí 30 minutos para fazer. E, então assim, vamos seguir esse livro. Casados, juntos, homem com homem e mulher com mulher. Porém, vamos dizer que se a Alzita não queira fazer essa prática com o Tijonas e o Ninja mais a esposa, tudo bem, não precisa ser não. Eu só estou falando isso para a gente não desunir os casais, caso eles não queiram, tá bom? Isso é só se vocês não quiserem. Mas se quiser, desde que seja homem com homem, mulher com mulher, está muito tranquilo, né? Tem a Leide mais o Kleber também, né? Então assim, tá bom, querido? Se vocês quiserem desfazer casais, pode. Aí ele vai lá, o Kleber vai, junta com um homem, e a Leidiane com outra mulher, e resolve tudo, tá bom? Juntou em duplas. Agora a segunda atividade. Eu vou pedir vocês para ficar mais longe ainda um dos outros, porque vocês vão fazer barulho agora. Agora vocês vão conversar. Porque a prática é essa, olha ali, olha. Vocês vão evangelizar um ao outro, utilizando um dos métodos que nós aprendemos na aula. Eu posso lembrar os métodos com vocês. Tem um método lá dos 4 pontos, coração, pecado, que é aquele X, né, a cruz de Cristo e a pessoa decidir. Você tem também um modo muito bom de evangelizar, que é o seu testemunho, e eu pedi para você trazer hoje, porque você pode usar isso também como testemunho. Tem o do gráfico, apresentando o plano de salvação também, né? Então eu queria que vocês ficassem bem longe mesmo, porque eu queria que vocês praticassem isso de coração. Faz uma prática. Imagine, Johnny, que esse irmão aqui, rapaz, é aquele irmão mais mundano que você já viu, e você vai falar para ele, né, de salvação, e ele também com você, né? É assim, é só para você saber assim, só para você saber que vai ter que fazer isso com alguém lá fora, né? Pode, se você quiser ficar com o seu testemunho, ótimo, eu não vou cobrar de ninguém. Se você quiser arriscar um método, pode. Agora, se você quiser ficar com o seu testemunho, tudo que você tem que lembrar, olhar a sua folha e lembrar como eu era, minha experiência de encontrar Cristo e como eu sou hoje. E você vai mostrar para o seu irmão do lado, para empolgar o irmão e ele querer, opa, essa vida é boa. Não precisa demorar muito não. Isso vai depender do seu nível. Se você tiver muita sede para evangelizar, desce o pau no irmão então agora. Desce o pau, né? Mas lembra que tem que ser com amor. Amém? Eu quero que vocês discutem aí, e na hora que for começar, vocês me avisam. Tá bom? Aqui, só olha para mim.
Só olha para mim. Vocês já definiram o que vocês vai usar? Já também? Já? Todo mundo? Vocês dois? Tá? Também? Também? Tem alguma dúvida? Antes, para você não ficar com dúvida? Para não ficar me perguntando na hora? Tem alguma dúvida? Não, não tem? Sim. Você vai escolher um modo, né, e vai apresentar para ela. Vamos lá que você quer apresentar o plano de salvação na ponte ou então naqueles 4 pontos. Isso. Você vai falar para ela, olha, eu queria dizer para você, né, de uma experiência de salvação que eu tive em Cristo Jesus, e entra com o plano, o quanto Deus te ama, né, como Ele nos ama, vai falar do pecado, vai falar de Cristo, que é a solução, e vai levar ela e pedir para ela para tomar uma decisão. Sempre mais tranquilo que você puder, mesmo que você está morrendo de medo, mas o mais tranquilo, como se de fato você estivesse falando para alguém, entendeu? É hora da gente poder testar como é que seria. E eu quero que vocês entendam o seguinte, é aquilo que eu falei, irmão, intencional. Você está de fato querendo levar alguém a Cristo, aquele colega seu que está na lista aí, que você está orando por ele, que você nunca teve coragem, você está com ele na sua frente agora, e falei, eu vou chutar, eu vou mandar ver o plano de salvação para essa pessoa, e dar no que der, e Jesus vai me ajudar, amém? Se tiver alguma dúvida, mais pode falar, eu estou aqui. Vou dar para vocês 10 minutos para levar esse cara aí a Jesus, se não levar, nós vamos excluir da igreja, hein? Amém? Hein? Não, mas você não vai falar tudo não, tá? O seu testemunho é só para você lembrar dele, tá, irmão? Como eu era antes, né? Como eu fui levado a Cristo e como eu estou hoje. Amém? Valendo! Deus abençoe vocês. Que se vocês ganhem todas essas almas aqui hoje, hein?